Bom dia, que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. E hoje nós vamos falar sobre cidadão do reino, ou seja, o lugar onde a cultura do reino é perfeita e estabelecida aqui na terra, igual era no Jardim do Éden. Um ambiente não apenas que expressa a excelência do Senhor, mas um ser humano era a principal manifestação da imagem do Criador. É aonde existe uma plena união entre o homem com o Criador. O pecado entrou pela desobediência e a consequência disso foi a morte espiritual, como também para os restantes que são os descendentes. A distância entre o Senhor e a humanidade só aumentou, até que, segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi trazido aqui na terra e morreu para nos salvar. E essa conexão que ele faz novamente entre nós e Deus. Então, o Senhor preparou esse momento para acontecer isso. Não foi um momento aleatório, foi escolhido por Deus, debaixo do governo romano. Ele utilizou essa estratégia para nascer de uma virgem. O Cristo, para ele ser perfeito aqui na terra, um ser humano perfeito que trazia os céus aqui. Ele foi o nosso exemplo. E o seu objetivo era permear na sociedade os valores do reino. Em Lucas 17, do 20 ao 21, ele foi interrogado para quando ia vir o reino de Deus. E ele respondeu que o reino de Deus está entre cada um de nós, está dentro de nós. Que o reino de Deus atua no nosso meio. E que não é construído como edifício, ele é concreto, mas não pelos nossos olhos. Nós não conseguimos ver, mas quando Cristo assume a forma de homens, ele caminhou entre vários povos, ele curou os enfermos e libertou os cativos. Ele apontou a sua obra para Cristo, para trazer o reino aqui na terra. Em Mateus 16, do 16 ao 19, observamos uma distância feita entre o reino de Deus e a igreja. É comum que alguns pensam que são a mesma coisa, mas não são. Nós vimos nessa palavra, quando Jesus conversa com Pedro, ele revela que ele era a pedra fundamental para a edificação da igreja e que quem crê ia fazer parte dela. Ele mostrou que o reino já existe e a chave dele não seria dado por nós. Essa autoridade que nós recebemos é para isso se cumprir. Então, quando a gente liga na terra, nós ligamos no céu. O que a gente desliga na terra, nós também desligamos do céu. Nós temos essa autoridade. Desta forma, a igreja foi criada para servir o reino de Deus. Ela não tem um fim a si mesmo. Ela se movimenta conforme os interesses celestiais. É o chamado para nós irmos para fora e expandir pelo mundo os princípios que atuam no reino de Deus, que ensinar a palavra de Deus e não ficar em estratégias dentro de quatro paredes, uma vez que, enfim, essa sociedade tem que ser transformada. Esse processo de expansão deve acontecer naturalmente. Em Colossenses 1,18, ele é a cabeça do nosso corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, para que ele ter... pra gente ter a primazia, né? Nós devemos não ficar dentro de quatro paredes. Nós temos que sair e mostrar para a sociedade o que nós vimos, igual Jesus. Ensiná-los a adorar, ensinar eles serem capazes de fazer dentro e fora do contexto da igreja, assim como Jesus fez. Então, Mateus 5, do 14 ao 16, Jesus estava dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, que aonde nós estivermos, nós temos que espantar a escuridão. Em Filipenses 2, do 14 ao 15, Deus está falando para a gente fazer tudo sem murmurarmos. Quando nós assumimos o lugar de frutificar o amor da boa obra, nós levamos a glória e o nome de Deus. Nós temos que fazer tudo com excelência.
Nós temos também que ir e pregar o evangelho para toda criatura. Essa é a ênfase da grande comissão, falando sobre evangelizar e discipular todas as nações. No nosso dia a dia, com colegas, amigos, familiares, se nós cremos e fomos batizados, e nós vamos expressar esses sinais sobrenatural. No Evangelho de Mateus, do 28, no 19, ele fala para nós irmos e fazer discípulo para todas as nações e batizá-lo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, todas as nações, todas as instituições, cidades e outros. Para a gente compreender assim o nosso papel como cidadão do reino, que é fazer discípulos aonde nós fazemos. Esta é a visão do nosso chamado aqui. Nós também vemos que a igreja pode ser muito numerosa, mas ela não tem uma qualidade. Ou às vezes uma igreja bem pequena pode ter muito mais qualidade sobre isso. Pode ter um equilíbrio em desenvolvimento de qualidade, uma união entre a grande comissão e nós. O nosso papel aqui é fazer a diferença. Então, quando nós não fazemos a diferença, tem pessoas que vão ser escravos, tem pessoas que vão estar em outros lugares que elas não deveriam estar. Então, pense nisso. Até amanhã.